Amém. Vamos orar. Querido, graça e paz, você que está tendo a oportunidade de acompanhar essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Queremos convidar você a passar conosco alguns minutos, louvando e também ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, a oração como socorro, a oração como conforto extremamente divino para a nossa vida, mesmo nos momentos da adversidade, como também no momento que nós precisamos da ajuda do Senhor. Vamos declarar um cântico em minha casa, servirão o seu pai para mim. Bem? Amém. Vamos louvar o Senhor. Toda
22 é um texto muito conhecido, nós conhecemos bem. É Jesus orando no Getsemane. Abra sua Bíblia. Lucas 22, verso de número 39. Diz assim a palavra de Deus: E saindo foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelho Jesus orava, dizendo assim a sua oração: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. Estando em angústia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Falava ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, como beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, ferimos a espada? Um deles feriu um servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Senhor, em nome de Jesus, toma essa palavra e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Esse texto não é um texto novo para nenhum de nós. É um texto que nós conhecemos, é um texto que faz parte da vida de qualquer cristão. Conheceu o momento de angústia, conheceu o momento de dificuldade, passado pelo Mestre Jesus, ao ponto que era um momento de grande tensão, pois neste momento Jesus sabia que ele estaria indo ao matadouro, ele seria a ovelha muda, ele seria crucificado. Em palavras mais simples, Jesus tinha na sua mente que ele teria que morrer pela humanidade. E é muito interessante porque eu e você não vivemos o sentimento de que daqui a algumas horas seremos pendurados no patíbulo da cruz do Calvário. Mas todos nós temos momentos que são momentos de angústia na nossa vida. São momentos onde nós estamos preocupados, nós precisamos de uma direção. E uma coisa muito interessante, nesse momento, você percebe, né, isso acontece com qualquer um de nós, é que nunca se tem uma mão estendida para o quê? Ajudar. Mas sempre tem as mãos estendidas para tirar o quê? Pedra. E aí esse momento é o teu momento só, é o teu momento onde você precisa viver para que você possa entender a vontade permissiva, absoluta e poderosa do Senhor. Certa ocasião eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, mas percebi que isso se dá na vida de qualquer homem ou de qualquer mulher. Quando nós falamos de avivamento, a história dos avivamentos é marcada por grandes personagens. Jerônimo de Savonarola, você vai ter John Wilson, você vai ter William Carey, você vai ter John Wesley, você vai ter George Miller, você vai ter uma infinidade de homens
provavelmente você já deve ter ouvido falar em Jorge Whitfield. E é interessante que, num dos relatos da história de Jorge Whitfield, um homem de oração é ressaltado um momento de apatia na vida de Jorge Whitfield. Quando Jorge Whitfield começa a dizer o seguinte para Deus: para que orar? A gente ora, a gente fala e nada o quê? Acontece. Parece que quanto mais você ora, ou quanto mais oramos o Senhor, a circunstância ou a situação o quê? Piora. Isso é interessante, por quê? Porque isso não só se dá na vida de Jorge Whitfield. Isso provavelmente dá na vida de qualquer ser humano. Mas, por mais que Jorge Whitfield estivesse vivendo esse momento de adversidade, chegou uma empregada, uma serva, e falou com ele algo que mexeu com ele, fez ele entender a importância da oração. Quando nós começamos a entender a importância da oração, nós acreditamos literalmente que é um momento onde Deus ele começa a aumentar, a aguçar a nossa esperança e a nossa o quê? Fé. Qual o papel da oração? Primeiro, quando Jesus no Getsemane ele está orando, o papel da oração que ele deixa bem claro é para que não entre em tentação. Porque, irmãos, quando nós não entendemos que precisamos levar as coisas a Deus no secreto, lembra que Jesus falou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está o quê? Em secreto, em oculto, e ele vai te ouvir e compensará você. Então a primeira coisa, a oração, ela tem importância porque a oração nos livra da tentação. E quando nós falamos de tentação, a nossa mente, como eu e Marcela, eu brinco com a Marcela, né, que ela pode usar esse termo, a nossa mente que não é frutífera, né? A nossa mente que não é frutífera, ela tem muitas vezes a tendência de relacionar tentação somente no âmbito que é carne. Então eu vou orar para que eu não seja tentado sexualmente. Tudo aquilo que muitas vezes nos atrai, nos incomoda, nos envolve, a Bíblia diz que é o quê? Tentação. Vocês lembram lá que Jesus, quando ele começa o seu didaquê, o seu ensino, o que ele começa a falar? Cuidado com os olhos, porque os olhos é candeia do quê? Do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será. A tentação, ela entra na maior vez pelos nossos olhos. O que Tiago vai ensinar? Vamos lá ver em Tiago sobre tentação. Epístola de Tiago. Olha o que Tiago ele ensina no capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, perdão. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12. Macários, né? Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém o quê? Então uma coisa bem notória, Deus prova. Tentar não. Deus nos prova para entender se somos fiéis, para entender se estamos aptos a dizer que verdadeiramente amamos Ele. Mas olha o que o Tiago vai continuar dizendo, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça,
quando esta o atrai então a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, a importância da oração de Jesus no Getsêmani está relacionada a isso. Ele sabia que o momento era adverso, ele sabia que o que ele havia de quê? De passar não ia ser fácil. Você vê na narrativa do Evangelho de Lucas que a tensão vivida por Jesus foi tão agressiva que rompeu pequenos vasos sanguíneos que, em vez de sair dos poros suor, saiu o quê? A ciência diz que isso é um nível extremamente alto de preocupação, alto de tensão. E aí Jesus Cristo mostra para nós que, por mais que pareça que Deus não está ouvindo, Ele está o quê? Ouvindo, mas Ele quer que você o quê? Persevere, porque a perseverança da oração te livra da tentação. Seus olhos, aquilo que atrai eles. É interessante que muitas vezes nós também somos tentados, irmãos, não somente pela cobiça, por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas muitas vezes nós também somos tentados pela nossa o quê? Fala o que nós o quê? Falamos. Entendi, pastor. Claro que você vai entender. Jesus está orando, não está? Para que Deus livre ele de quê? Da tentação e dê condições para ele suportar o quê? A adversidade. O texto diz que vem Judas. Dá um beijo, indicando que aquele era quem? O Messias. A Bíblia, na narrativa do Evangelho de Mateus, diz que Pedro, ele puxa uma faca, um pescador, uma faca, que não tem nada a ver que não era convertido, era um tecido comum, usado naquela época, e ele corta a orelha de quem? De nome. Jesus vai lá, pega a orelha, põe no lugar, cicatriza, os vasos se unem, milagre. Ele fazia milagre. E agora ele é apresentado diante de quem? Do Sinédrio, e como uma ovelha ele fica o quê? Mudo. Quando ele é colocado diante dos soldados da corte romana, começam a perguntar a ele: tu és o rei dos judeus? A Bíblia diz que ele fica o quê? Por que orar? Porque tem horas, irmãos, que a oração é o maior exemplo de Deus para justificar a sua o quê? A sua vida. O que adianta falar? Se ele fala que é Jesus, que ele fala que é o rei dos judeus, que ele fala que é o Messias, ele ia deixar de ser crucificado? Não, gente. Lembra o que Eclesiastes vai dizer? Vamos lá em Eclesiastes. A Bíblia de vocês em Eclesiastes, texto conhecido, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Importante. Há tempo para tudo, não é isso? Olha o que a palavra de Deus vai falar. Perdi o capítulo. Capítulo de número 3, Eclesiastes. Presta bem atenção, olha só. Irmão, posso falar uma coisa? Tu está vivendo prova? Está difícil? Deixa eu dizer para você nessa noite, sabe o quê? Calma. Mas você só vai conseguir calar se você estiver de joelho o quê? Orando. Cala. Não adianta falar nada. Chega para uma pessoa que está mergulhada no pecado e tenta falar alguma coisa boa para ela, ela quer te ouvir. Só ora. Por isso que a Bíblia diz que antes de nós pregarmos Jesus, a primeira coisa que nós precisamos fazer para o homem que ainda não teve Jesus é interceder o quê? A quebrar esses bilhões. Eu gostava muito da visão celular, porque na visão celular, para você abrir uma célula, você tinha que passar 30 dias em oração, orando por aquela pessoa que você quer convidar. E sabe o que eu achava interessante? É que quando você ia convidar a pessoa ia, gente. Por quê? Porque
Porque a oração intercessória quebra o quê? Grilhões. Quebra grilhões. O Senhor deu para o seu Filho Jesus. Isso, aquilo, outro, nós colocamos na vida dos irmãos, para que quando vamos fazer o convite para ele ir na nossa célula, ele possa ir e ele vai. Então, nesse momento da adversidade, meu amigo, nesse momento da adversidade, você que está ouvindo a palavra, Deus está dizendo para você, cala-te. Não tenta se justificar em nada, porque não vão ter. Jesus se justificou em alguma coisa? Ele ficou o quê? Calado. Vocês lembram de José? Quando os irmãos decidiram jogar José lá no poço e vendê-lo, teve justificativa que resolveu? Ora, tem que orar. Olha o que o Eclesiastes vai dizer. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jorge, você sabe qual é o propósito de Deus para você debaixo do céu? Não. Sabe, irmã Sandra? Sabe, Margarida? Sabe, Anila? Quem é que sabe aqui? Ninguém. Porque é o tempo determinado de quem? O propósito do tempo na vida de Jesus era que ele fosse o quê? Crucificado. E aí olha o que o Eclesiastes vai dizer. Há tempo de nascer e há tempo de quê? De morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o de si. Ele trabalhou com as coisas lógicas do tempo. Você nasce, você cresce e você é o quê? Isso é tempo. Agora, quem sabe o dia que vai morrer? Isso só pode ser determinado por Deus, que é Senhor do quê? Da vida. Mas, pastor, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Sim, mas por mais que o salário do pecado seja a morte, a Bíblia diz que Deus é Senhor da morte e da Ele que determina. Vocês já ouviram aquele caso daquela pessoa que de repente ela vai dar um testemunho e dizer assim: eu nasci o quê? Novamente, eu estava morto, mas eu era o tempo dele. Então nós vamos orar para que não entremos em tentação, mas Deus manda nós respeitarmos o tempo. E no tempo, quando nós estamos na diversidade da oração, é o tempo de ficar o quê? Fala nada, gente. Cala-te. Por mais que de repente você esteja doido, para o quê? Cala-te. Tem que falar muito da bom dia? É isso? Cala-te. Olhe. Jesus está olhando e ele está o quê? Calado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de quê? Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guardar e tempo de paz. Na grande realidade, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, quando nós começamos a entender o poder da oração, nós começamos a entender o Getsemane de Jesus. Ele orou para que ele não entrasse em tentação, mas ele orou para que ele estivesse vivendo o tempo de estar o quê? Ô pastor, mas isso é muito difícil. Porque a Bíblia é um complemento como um quebra-cabeça.
Eu sei que é difícil, mas não é o que? Por isso que nós vamos aprimorar a nossa vida na oração. Porque todo mundo sabe uma crônica real da oração. A oração é o meio pelo qual eu e você conseguimos adquirir comunhão com Deus. Então quem vai dar as condições para isso? Só que o diabo não é interessado em você o quê? Não. Por isso que ele começa a dizer que nada está dando certo. Por isso que muitas vezes ele coloca assim no meu coração: Deus não está te ouvindo. Você está orando, você está vendo? Não está acontecendo nada. Você está vendo? Você está orando? Em vez de melhorar, dá o quê? Gente, nós precisamos lembrar do que o Mestre Jesus nos ensinou sobre a oração. Ele falou nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas que tinha uma mulher que ela foi diante de um juiz que não temia Deus. E a Bíblia narra naquela parábola, nessa história de aplicação para a nossa vida, que aquela mulher começou a insistir, pedindo para aquele homem que não temia a Deus fizesse o quê? Justiça. O texto diz que aquele homem não temia a Deus, mas de tanto ser importunado, ele fez o que naquela mulher? O que a Bíblia traz de aplicabilidade? Jesus falou assim: é a constância na vida de oração. É insistir, é estar diante do Senhor, por mais que muitas vezes, irmãos, você precise colocar o seu joelho no chão, e você tenha limitações para colocar o joelho, e você diz: hoje eu vou orar deitado. Ore deitado, porque quando você passar a orar deitado, sabe o que o Espírito Santo vai fazer com você? Vai te incomodar para orar de quê? Só que muitas vezes nós não queremos nem orar deitado, não queremos orar sentado, e nem tanto de quê? Porque não conseguimos insistir numa vida de oração. Hoje eu vou orar, para que Deus me livre da tentação, para que Deus põe guarda nos meus lábios. Eu vou insistir: Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Caramba, esqueci, tem que pagar o boleto. E meu Deus do céu, caramba, eu tinha que ir lá na farmácia comprar um remédio. Acontece ou não acontece? É ou não é? Você começa a orar, irmãos, quando você quer desenvolver uma vida de oração, sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo, sabe o que eu vou falar. Quantas vezes você quer orar, parece que te dá medo. Você sente uma coisa intimidadora. Já sentiu isso? Aí o que você fala? Se alguém está em nome de Jesus, diga mal, abençoe a vida. Não desista na oração. Oração é algo que a Bíblia diz que nós não sabemos o que vamos falar, mas o Espírito Santo vai colocar na nossa o quê? Aquilo que nós precisamos. Jesus ele mostra claramente no Getsemane que a oração ela nos livra da tentação, porque ela guarda os nossos olhos, ela guarda também os nossos lábios, e a oração é apresentada como algo que deve ser intensificado. Não existe quem é melhor ou pior numa vida de oração. Deus ele não trabalha dizendo assim: aquele homem é um homem de oração, aquela mulher é uma mulher de oração. O que a Bíblia trabalha é que todos nós somos sujeitos às mesmas o quê? Paixões. E Tiago vai falar quando fala de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas o quê? Mas orou com constância. E Deus deu o quê? Chuva. Ele orou para que não houvesse o quê? Chuva. Durante 3 anos, 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, lembra? Foi lá no monte, subiu, colocou a cabeça entre as pernas, falou para o discípulo do profeta: vai lá, está vendo nuvem? Não. Mas o texto diz que ele orou quantas vezes? 7 vezes. O texto diz que Jesus orou
aqui 3 vezes. Existe uma coisa muito notória na oração, gente. Nós não fazemos. Porque quando você tem uma congregação unida, aqui nós vamos orar, colocando que é uma representação de culto. O culto é marcado por orações, por hinos, por louvores e pelo quê? Isso aí faz parte do culto. Cantar, orar e profetizar a palavra. Só que na sua casa, o contexto da oração é diferente. Eu não posso chegar aqui no templo e nós vamos orar, ou fui visitar uma igreja, acho que falou com o pastor Márcio. Pastor Márcio, vem aqui orar. E eu vou lá, Senhor meu Deus Pai, em nome de Jesus, 10 minutos, Senhor meu Deus Pai, 20 minutos, Senhor, 40 minutos. Pode fazer isso, não. Porque aqui é um culto público. Se eu quero orar muito, eu vou orar onde? Na minha casa. Aqui eu não preciso mostrar que eu oro muito. Você já percebeu uma coisa? Eu não sei de vocês, o pastor tem isso. Eu conheço cada oração dos irmãos aqui. Cada oração. E como começa e o que vai colocar. Isso é normal na vida da igreja. Só não pode ser normal dentro da tua quê? Casa. Porque quando eu enquadro a oração em um aspecto, eu não estou conseguindo nutrir uma vida dentro. Eu estou conseguindo nutrir um método que eu digo que é o quê? Minha vida de oração. Então Jesus Cristo chega e Jesus Cristo incentiva na perseverança da oração. Em ser perseverante. E Elias era homem sujeito às nossas paixões. E ele orou com constância. Ele orou com fé. Por que, irmãos? Por que nós vamos ser recompensados na vida de oração? Existe uma coisa muito linda na vida de oração que você precisa guardar. Quando Elias chega e diz que, segundo a minha palavra, não vai chover, como você lê o texto, o que você deduz? Caramba, ele determinou que não iria o quê? Por muito tempo a igreja, ela viveu esse negócio. Você precisa determinar em oração aquilo que Deus vai fazer. É complicado. Eu sou barro e Deus é o quê? Quem é que tem domínio? Olhando o barro. Então eu não posso fazer orações que vão determinar o que Deus vai fazer. Mas tem uma coisa interessante que a gente não percebe. Elias, quando ele profetiza que não vai chover, ele não está dizendo nada demais. Ele simplesmente está reproduzindo o que Deuteronômio ensinou todas as vezes. Que Israel pecasse ou esquecesse do Senhor, Deus mandaria o quê? Sol. Não queria o quê? Chuva. Então a oração está pautada na... Quando você ora, você tem que orar no que a palavra de Deus te dá respaldo para você o quê? Quem está fraco orar, a Bíblia diz que vai ficar o quê? Então eu não estou determinando, eu só estou simplesmente orando e efetuando que a palavra de Deus o quê? Por isso eu preciso ter fé na oração. Senhor, a tua palavra diz que eu estou fraco, mas se eu orar, a tua palavra diz que eu vou ser o quê? Isso não é verdade. O grande problema é que nós estamos afastados de uma vida de oração. Então nós começamos a criar coisas na oração que não o quê? Existe, gente. Que não existe. Nós vamos fazer um ato profético. E nós vamos orar. Cuidado, gente. Quantos atos proféticos vocês fizeram que não surtiram efeito? Cuidado, gente. Agora é diferente. Se Deus mandar você fazer, é outra coisa. Não, porque Eliseu, o homem foi lá e Eliseu profetizou e falou assim: pega o ar, retém a forma, joga no chão.
E ele jogou tantas vezes. Se você tivesse jogado mais, era o número de vezes que você iria ferir o exército que está se levantando contra você. Gente, aqui não é contexto. Eu lembro que na década de 90, tomar território, lutar contra a potestade, lutar contra os principados. Todo bairro tem uma potestade, todo bairro tem um poder de domínio. Eu creio literalmente nisso, isso é uma verdade. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora alugar um helicóptero e alguns pastores, nós vamos sobrevoar o Rio de Janeiro e nós vamos derramar óleo sobre o Rio de Janeiro. A pergunta que eu faço a você, melhorou ou piorou o Rio de Janeiro? Piorou, gente. Porque oração ela não é um encanto. Oração é para que você possa suportar, vencer, muitas vezes as adversidades que vão sobre a tua vida, porque a oração te leva a estar em comunhão com quem? E aí o texto diz, finalizando, que Jesus levanta e ele vai embora, e debaixo dessa oração que ele fez, ele cumpre o propósito do quê? Isso é a oração. Por mais que você esteja vivendo um momento difícil, meu filho, por mais que estejam atirando pedra em você, por mais que estejam em voz, bocas, como disse o Pentecostal, se batendo, ore. Ore. Só faça isso, ore. Ore, só isso. Não ore, Senhor, não faz isso, Jesus não falou assim. Só ore. Dia desse eu vi uma situação, eu falei assim, as trevas é complicado, por isso que Jesus falou que nós precisamos andar na luz. E na situação que eu estava vendo, tem uma aplicação. Por quê? Porque na nossa vida de oração, o que Jesus ensinou? Ore pelaqueles que vos o quê? Perseguem. Você já viu? Que coisa louca. Poxa, está me perseguindo, está me maltratando, está me caluniando. Aí Jesus diz o quê? Orai para aqueles que vos perseguem. Por que, irmãos, acontece isso? Porque Jesus quer que a gente seja bonzinho? Não. É porque isso faz parte da essência cristã ou da essência de Cristo que deve estar na nossa o quê? Você vê Jesus maldizendo alguém? Você acredita que se Judas não se importa e ele vai lá diante de Jesus, pede perdão a Jesus, o que Jesus faria com Judas? Perdoaria, gente. Então nós precisamos entender esse mistério da oração. A oração move a mão de Deus. E por que muitas vezes não move a mão de Deus? Porque você lembra de uma coisa? Jesus ele fez um negócio muito interessante. Ele fez para mim propositalmente. Ele está indo na direção, se não me engano, de Jericó, eu não lembro agora com exatidão, o Evangelho de Marcos fala, e ele estava com fome. Vocês lembram? A Bíblia diz que ele viu o quê? Uma figueira. Mas você já viu o que a narrativa do texto diz? Não era tempo de quê? De figo. Se não era tempo de figo, quando está no tempo de figo, quem já viu uma figueira sabe que ela dá uma flor. Antes de sair o quê? O figo. Alguns comentaristas dizem que foi ela tirou, mas não era tempo de figo. Quando Jesus olha e ele vê que não tem figo, a Bíblia diz que ele estabelece um calau. No hebraico, calau é uma palavra de maldição, como para você entender, um canto. Assim como a andorinha que voa, a maldição só se cumpre se tiver o quê? Causa. E aí ele diz, ninguém mais come do quê? Dessa figueira. Quando eles estão retornando, o texto diz que Pedro olha e diz assim, a figueira que Jesus amaldiçoou, ela o quê?
você vê que ele traz agora o quê? A aplicação. Provavelmente ele está perto de Jerusalém, e Jerusalém é cercada por montes. E ele diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer aos montes, sai daqui e vai para lá. Mas ele vai falar uma coisa interessante. Não é só ter uma fé do tamanho de grão de mostarda, mas ele vai falar isso aqui, ó, coração. Mas se tu tem alguma coisa contra alguém, vai lá e quê? Você está entendendo? Por que muitas vezes a nossa oração não é ouvida? Isso aqui, gente. Eu não vou conseguir dizer para o monte sair dali e para lá. Porque se eu estou com um coração contrário ao que Jesus ensinou, é como ele fala da oferta. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, deixa a tua oferta, vai lá e reconcilia-te com quem? Porque a verdade é, a oferta é uma bênção de Deus para a nossa o quê? Para a nossa vida. Então nós precisamos desenvolver uma vida poderosa de oração. Para se desenvolver uma vida poderosa de oração, você precisa entender os mecanismos. Primeiro, a oração te livra da tentação. A oração guarda na tua boca, a oração põe sabedoria naquilo que você olha, mas a oração desenvolve uma fé para que eu e você tenhamos um coração segundo quem? A Bíblia retrata disso. Eu vou chamar homens, eu vou dar pastores, eu vou fazer isso segundo o meu quê? Coração. Homens segundo o meu coração. Que nessa noite, irmãos, nós venhamos desenvolver uma vida de oração. Está difícil? Está complicado? Ora. Você já viu aquele livro que está dizendo vem cá? Ora que melhora. Ora. Mas só isso ora. Só isso ora. Mas ore diante do Senhor com um coração reto e limpo. Isso é fundamental. Um coração reto e um coração limpo. Deus chega a certa ocasião para Jeremias, para Isaías, e diz assim: estou farto dos vossos cultos, das vossas solenidades. Vocês estão trazendo animal com defeito, vocês estão fazendo o que Deus aqui pior. Eu estou farto porque vocês estão levantando mãos que estão sujas de quê? De sangue. Sabe o que Deus está falando? Ele está falando sobre injustiça. Irmãos, nós não podemos ser injustos, até porque a Bíblia diz que fomos justificados. Não. Se o nosso inimigo pecar numa família, vai quantas? Eu vou usar um termo aqui, churou, mas não corpo. Quando a gente aceita Jesus, irmão, para você vai entender isso com uma facilidade. Na tua testa está escrito assim, atestado de otário. Entendeu? Atestado de otário. Porque o otário no mundo é um povo, não é isso? Aceitar Jesus é ter um atestado de você agora é povo. É isso que nós precisamos de. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Finalizar nosso culto. Quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Olha, meu irmão, busca o Senhor, com certeza o Senhor vai estar abençoando a sua vida. Graça e paz. Até domingo, faça-nos uma visita. 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E 19 horas, culto de celebração, de evangelização, de exaltação ao nome do Senhor. Deus te abençoe.